E agora vamos falar do MPSBR, né? A melhoria do processo de software brasileiro. O MPSBR, que não é uma reinvenção da roda, não é um plágio do CMMI, não, pelo contrário, né? Ele assume explicitamente que é baseado no CMMI, mas ele traz melhorias. Ele tem um porquê existir, tá? Então, o objetivo do MPSBR é facilitar a implantação do modelo de maturidade de software. O CMMI é muito bom, né? Tanto é que foi uma influência, a maior influência do MPSBR. Mas o CMMI ele é muito custoso de ser implantado, porque os degraus são relativamente grandes. A empresa tem um esforço muito grande para mudar de um nível para o outro. Então, houve uma grande sacada, do meu ponto de vista, muito boa mesmo, do NPSBR, de estratificar isso daí, de dividir, né, os níveis em degraus menores. E outro detalhe, a gente viu no vídeo do MPSBR, desculpa, do CMMI, que a maturidade do software efetivamente acontece a partir do nível 2 do CMMI, né? E essa maturidade que começa no nível 2 é justamente o foco do MPSBR. Então, o MPSBR ele começa com atividades de nível 2. Você já entra no nível 2, senão você nem entra. Não existe aquele estágio, não, é o nível 0, tá bagunçado. Nível 1 tem qualquer coisa. Não. Se tem qualquer coisa, então não tem selo nenhum do MPSBR. A partir do nível 2, você tem alguma evolução de qualidade, né? Que seria, né, digamos assim, o último nível do MPSBR, que é o nível F, tá? É por letras, vai do F ao A. O nível A, que é o nível da excelência, né? É, a lógica oposta do CMMI. CMMI vai do 1, né? Do 0, melhor dizendo, ao 5, né? E o 5 é o máximo. Né? O CMMI não, nível A. Né? O A é o máximo. Então, é, o, além da inspiração no CMMI, o MPSBR ele incorpora também diretrizes do ISO e EC, tá? E esses níveis do CMMI, que são do 2 ao 5, eles foram estratificados, esses 4 níveis, em 7. Né? Então, os degraus são bem menores, que favorece essa implantação mais gradual, né? Essa escalada mais gradual no processo de maturidade, né? No nível de evolução do processo de desenvolvimento. E, claro, ele estrutura 3 grupos de preocupações, né, da maturidade, que recebem influência da ISO e do CMMI. Né? E, claro, né, por ele evoluir, de certa forma, ele acrescenta também atividades novas, como, por exemplo, a gerência de portfólio de projetos. Né? Então, no nível F, esse nível de entrada, né, já é exigido pelo menos uma gerência de portfólio de projetos. Né? Então, você precisa conhecer quais são os seus projetos, a empresa precisa conhecer seus projetos, precisa ter uma descrição de cada projeto, além do que o CMMI já exige, precisa também disso daí. Então, há, de certa forma, algumas atividades que já mostram um caminho das pedras do que você fazer, né? Todos os modelos de maturidade, na verdade, mas o MPSBR desce um pouco mais o nível de abstração, não é mais palpável, o que você precisa fazer para alcançar aquele patamar, aquele, né, nível de maturidade. Então, como eu estava comentando, né, nós temos influências. Né? A ISO 12207, ela, de certa forma, né, influencia, além do próprio CMMI, né, o modelo de referência para a maturidade de software. Né? E também é preocupado, né, o próprio ISO 15504, né, com a questão da método de avaliação para a extração dessas métricas e tudo mais. Né? E, claro, além da preocupação mais gerencial, né, de documentação, que é uma coisa muito presente, por exemplo, na ISO 9126, né? E 15504 também. Né? Então, essa questão do próprio produto, né? Os documentos que incluem a documentação, modelagem, né? A própria é, manual de uso, por exemplo. Né? E é, o MPSBR abrange todas essas preocupações. Né? E o modelo de referência?
do MPSBR contém os requisitos que os processos, né, devem atender para estar em conformidade. Então, ele dá o caminho das pedras, ele apresenta o caminho das pedras, né? Contém as definições de cada nível de maturidade, um guia geral que pode ser consultado, né? O guia de aquisição, também, que é um documento complementar, né? Que é, apresenta boas práticas ou diretrizes esperadas em cada nível, né? Então, note que essa apresentação aqui é uma apresentação geral para que você tome conhecimento desses modelos, né? O foco da disciplina é validação de software, mas a validação é uma peça fundamental aqui, tá? Por isso que essa aula está, né, no rol dessa disciplina, mas se for interesse da turma, é, posso apresentar depois detalhes, mais detalhes sobre esses modelos de maturidade. Tá? Então, o guia, né, digamos assim, esse modelo de referência também apresenta esse guia de implementação, né, que apresenta diretrizes, né, de técnicas, digamos assim, de organizacionais de como desenvolver, como implementar. Ah, professor, mas é fixo, isso aí quem vai dizer é o MPSBR? Não. O MPSBR diz que tem que ter um guia de implementação, né? Agora, como vai ser esse guia? Ele até traz algumas diretrizes, algumas coisas, mas cabe à empresa que vai implantar o MPSBR desenvolver esse guia. Cada empresa pode ter o seu e deve ter o seu, né? Então, é, mas de alguma maneira precisa ter para que as coisas possam ser auditáveis, para que você consiga mensurar e saber se está indo bem ou não. Eu estou mais perto de atingir uma excelência no sentido de um atendimento completo das minhas diretrizes de implementação ou meus desenvolvedores estão cada vez mais relapsos, relaxados no cumprimento dessas normas estipuladas, definidas pela empresa. Então é importante ter normas. Não, tem que usar, né, esse padrão de documentação, esse padrão de codificação, né, padrões de projetos ou padrões arquiteturais, né? Você pode especificar essas normas na própria empresa. O método de avaliação define esse processo de avaliação, né? Para que os requisitos possam ser julgados satisfatórios ou não, né? Então, como eu vou avaliar? Quem vai avaliar? Quem vai atestar? Como vai atestar? Ah, vou usar TDD para a, é, é, documentar meus requisitos de software. Pois bem, então que isso seja apresentado nesse método de avaliação, tá? E o modelo de negócio descreve essas regras de negócio, né, para a implementação do próprio, dos próprios outros modelos, né? E quando a gente tem modelo de avaliação, modelo de recomendação, né, digamos assim, a gente também tem uma preocupação de gerenciar essas coisas, né? Como é que eu preciso de uma engrenagem macro que observe o processo como um todo. É justamente esse modelo de negócio, né? Então, eu preciso conhecer as partes e saber como cada parte está. Onde a maturidade do desenvolvimento da empresa está melhor, onde está pior. Será que eu posso, né, já que eu não, se eu não puder contratar pessoas novas, será que está na hora de transferir alguém que está indo bem, que alavancou, né, uma certa área, né, da maturidade do meu processo, eu posso movê-lo para outra área, né, para promover também o desenvolvimento daquilo, né? Então a gente pode fazer esses ajustes, digamos assim, né? Ou contratar consultores, ou seja lá o que for, né? Ou vai ter treinamento, workshop, como é que vai ser? Qual política macro que eu preciso ter na minha instituição, né? Mais gestão mesmo, né? E, na verdade, o último nível, né, é o nível G, né, digamos assim, que a gente pode é, entender o nível G como esse sétimo nível, né? O sétimo nível que é o parcialmente gerenciado. Então, eu já tenho um processo de desenvolvimento, lembre que é o nível 2, tá? Esse nível G é o nível 2 do
do CMMI, digamos assim, fazendo uma analogia, né? Então começa aí, melhor dizendo, né? Não é só ele, pode ser aquele mais degradê, né? Vai até um pedaço do nível F, né? Mas eu tenho aquele comprimento mínimo que eu tenho no nível 2, eu já tenho no nível G. Existia um processo. Ele pode não ser totalmente gerenciado, ele pode ainda ter atividades abstratas, com poucas estimativas ou quase nenhuma, mas ele já tem um processo que é seguido, né? Então ele é parcialmente gerenciado, tá? Para seguir a cada nível, gerenciado, parcialmente definido, largamente definido, definido. Note que o, 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 o nível 3 ele foi estratificado, bem estratificado, porque ele é um nível bem denso no CMMI, né? Aí o nível 4, a questão das métricas quantitativas, e o nível 5, que aqui é o nível A, otimização, né? Então, nível G, né, a gente está preocupado em ter um processo de desenvolvimento. Então, o MPSBR, ele já começa com um processo de desenvolvimento. Já começa. Não tem aquela entrada sem processo ou pela metade. Não. É um processo. Ele é parcialmente gerenciado, mas é um processo. Tá? Ele tem que ter pelo menos gerência de requisitos e tem que ter gerência de projetos. Né? Por exemplo, o nível F, um pouco mais, aí eu já tenho outras gerências. Eu tenho preocupação com aquisição de componentes de terceiros, por exemplo, de novos módulos, né? Gerência de configuração, garantia de qualidade, né? Aí eu tenho essa preocupação sistemática, gerência de portfólio, continuo tendo, né? Medição, né? As primeiras métricas, né? Já podem ser computadas, o parcialmente definido, né? Aí eu tenho avaliação e melhoria do processo organizacional, definição do processo em si, né? Como é o trâmite de cada um, se tiver algum problema, a quem eu recorro, né? Então, eu tenho um organograma bem definido na empresa, eu tenho, né, líderes de projetos que servem de referência, servem de ponto de apoio para os desenvolvedores menos experientes. Eu tenho gerência de recursos humanos, gerência de reutilização para promover o reuso de software, então já tenho uma preocupação em termos de repositório, né? O largamente definido. Então, o modo que eu já estou chegando, né, numa maturidade de processo maior, né? Onde a minha preocupação com verificação e validação já é fundamental, tá? Então aí eu não tenho como ter como alcançar o nível D sem uma sistematização da verificação e validação, tá? Então, eu preciso começar a ter uma avaliação do meu processo organizacional em vista de melhoria, uma autocrítica, né? Desse processo organizacional, né? A gerência de recursos humanos que eu já tive, eu continuo tendo, essa gerência de reutilização, e além disso, eu preciso ter uma preocupação sistemática com o desenvolvimento de requisitos, a integração do produto com outros produtos, com o desenvolvimento incremental, a preocupação sistemática com o projeto e construção do produto. Então, será que tem uma atividade de projeto arquitetural? Será que eu tenho um trabalho de projeto detalhado para reutilizar padrões de projeto? Né? Eu tenho um catálogo de padrões da minha empresa, né? Eu sistematizo verificação e validação, aí eu já posso usar TDD e etc. Né? Porque é um nível de maturidade a mais, é um nível D. Eu já estou me aprofundando, adentrando, pensando no CMMI, adentrando no nível 3. Né? E culminam nesse nível C, né? Nível definido, o desenvolvimento para reuso, a gerência de decisões e gerência de riscos. Então, eu já estou pensando em reduzir custos, estou pensando em desenvolver módulos que possam ter um maior potencial de reuso mais na frente. Note que é uma visão processual. Eu não tenho uma visão focada no produto, mas uma visão focada numa família de produtos, no conjunto de produtos que será desenvolvido com esse processo, né? E aí isso envolve, né, uma justificativa, uma documentação de cada decisão que foi tomada para me facilitar depois a autocrítica, facilitar a análise, facilitar, né, o julgamento de decisões eventualmente que foram erradas e possam, né, ser aperfeiçoadas no decorrer do,
da vida do processo, né? Do uso do processo. E, claro, riscos, né? Nível B, já chegando na excelência, mas lembrando que no nível C eu já terminei o nível 3 todinho do CMMI. Agora eu já estou mudando de fase, né? Aí agora já é outro patamar no sentido de que o meu processo já alcançou um nível de maturidade muito bom, mas ele precisa ser mais quantificado, né? Então, quantitativamente, como eu estimo isso daí, né? Então, eu preciso, além de todas as preocupações, todas as estratégias que eu já implantei do nível G ao nível C, eu preciso também focar num gerenciamento quantitativo, em extrair métricas em cada atividade do processo, métricas de produtividade, métricas de dificuldades, métricas de inserção de falhas no processo ou no produto, melhor dizendo, né? Quais etapas são mais críticas, né? Quais etapas acabam sendo gargalo, demorando mais, será, né? Então, preciso gerar essas métricas para que no próximo nível eu consiga refletir com elas. Será que eu não tenho, né? Não posso dividir essa etapa do desenvolvimento em duas para paralelizar de alguma maneira parte dela, ou pelo menos para reduzir a complexidade? Será que o problema é a complexidade? Qual o problema? O porquê desse gargalo? O porquê dessa lentidão? Refletir e, a partir das métricas, né, é, tentar identificar potenciais melhorias que possam ser implantadas no processo, né? Então, o nível de maturidade é, é um processo de qualidade assim como o nível B, só que tem a preocupação adicional, né, com a melhoria contínua. E só fazendo um mapeamento aí, uma analogia, né? Lembrando que no nível 1 e o 0 não tem equivalente no MPSBR. O MPSBR começa a partir do nível 2. Então eu tenho o G e F para compor o nível 2, o E, o D e o C para compor o nível 3. Tá? Note que ele é bem mais estratificado, o nível 3. O nível B é equivalente ao 4 e o nível A é equivalente ao 5. Claro que nas diretrizes do MPSBR ele acrescenta questões gerenciais, ele acrescenta umas diretrizes mais palpáveis, né? Ele orienta muito bem a questão da implantação. Tá joia, pessoal? É isso aí. Muito obrigado.